Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula de equações polinomiais vou falar sobre raízes racionais de uma equação polinomial de coeficientes inteiros. As equações polinomiais de grau maior que 2 não têm um processo determinado de resolução por meio de fórmulas. Devemos procurar, então, uma ou mais raízes para com elas encontrar todas as raízes. A propriedade que auxilia na pesquisa das raízes racionais de uma equação algébrica de coeficientes inteiros é a seguinte: se o número racional p sobre q com p e q primos entre si, ou seja, a fração é irredutível, números primos entre si significa que o MDC entre eles é igual a 1, ok? É a raiz de uma equação algébrica de coeficientes inteiros. Então, essa aí é a equação, né? É a genérica. Então, P é divisor de A, zero, ou seja, o P é o divisor do termo independente e Q é divisor do coeficiente do termo de maior grau. Vamos pesquisar se houver as raízes racionais dos exemplos a seguir. Então, o primeiro exemplo, P de x é igual a 3x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 19x menos 5. Ok? Então, os divisores de menos 5 é mais ou menos 1 e mais ou menos 5. Ok? Divisores inteiros. E os divisores de 3 é mais ou menos 1 e mais ou menos 3. E P dividido por Q, mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 1. Mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 3 vai dar mais ou menos 1 terço. Mais ou menos 5 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 5. E mais ou menos 5 dividido por mais ou menos 3 vai dar mais ou menos 5 sobre 3. Vamos fazer P de 1. Ok? P de 1 é substituir o x por 1 no polinômio. Deu 4, que é diferente de 0. Então, 1 não é raiz. Vamos fazer P de menos 1. P de menos 1 deu menos 40, que é diferente de 0. Então, menos 1 não é raiz. Vamos fazer P de 1 terço. Opa, P de 1 terço deu 0. Então, 1 terço é uma das raízes. Ok? Como eu tenho aí um polinômio de grau 3, eu vou usar essa raiz que eu achei para transformar ele num polinômio de grau 2 e resolver com a fórmula de Bhaskara da equação. Ok? Então, uma das raízes foi encontrada em 1 terço, faltam as outras duas. Usando o dispositivo prático, né, de Birot-Ruffini, então está aqui, 3x ao cubo, menos 13x ao quadrado, mais 19x menos 5. Vamos repetir aí o coeficiente do termo de maior grau. 3 vezes 1 terço dá 3, 3 menos 13 dá menos. 3 vezes 1 terço dá 1, 1 menos 13, menos 12. Menos 12 vezes 1 terço dá menos 4. Menos 4 mais 19 dá 15. 15 vezes 1 terço dá 5. 5 menos 5, 0. Opa, 3x2 menos 12x mais 15 igual a 0. Está aí a minha equação do segundo grau. Eu poderia dividir ela por 3, mas vamos fazer aí, né? Utilizando a fórmula de Bhaskara. A é 3, B é menos 12, C é 15. Substituindo, né? Já fiz direto aqui, o delta deu menos 36, ok? Resolvendo aí a equação, eu acho as raízes 2 mais ou menos i, ou seja, 2 mais i, 2 menos i. Essas são as raízes, né? Então a solução é 1 terço, 2 mais i e 2 menos i. Vamos ver a letra B. P de x é igual a 2x3 menos x ao quadrado mais 6x menos 6. Os divisores de menos 3 é mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Os divisores de 2 é mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1 dá mais ou menos 1. Mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 2 dá mais ou menos 1 sobre 2. Mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 1 dá mais ou menos 3. E mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 3 é mais ou menos 3 sobre 2, ok? Essas são as possíveis raízes. Então, vamos lá. Eu vou fazer P de 1. Deu diferente de 0? Não é. Vou fazer P de menos 1. Diferente de 0. Vou fazer P de meio. Opa, deu 0. Meio é uma das raízes, ok? Então, usando meio, eu vou reduzir esse polinômio para um polinômio de grau 2, com o dispositivo prático de Birot-Ruffini. Meio é a primeira raiz encontrada, ok? Então, vamos lá. Repetindo 2, 2 vezes meio dá 1, menos 1, 0. 0 vezes meio dá 0, mais 6, 6. 6 vezes meio, 3. 3 menos 3, 0.
Então ficou aí 2x2 menos 6 mais 6 igual a 0, ok? Poderia ter feito de outra maneira, vou usar a fórmula de Bhaskara. Então vai dar duas raízes, né? Complexa, mais ou menos 3i, ou seja, mais ou menos a raiz de 3i, ou seja, a raiz de 3i e menos raiz de 3i. Então a solução está aí, meio raiz de 3i e menos raiz de 3i. Vamos lá para a letra C. 3x4 menos 8x3 mais 3x2 mais 2x igual a 0. Então, vou colocar o x em evidência, ok? Essa é uma equação incompleta, ó. Já vou achar uma raiz aqui, ó. X que multiplica 3x3 menos 8x mais 3x mais 2. Já achei uma raiz, x igual a 0. Ok? Faltam 3. Agora, eu vou trabalhar com essa equação do terceiro grau. Né? Os divisores de 2 é mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Os divisores de 3, mais ou menos 1 mais ou menos 3. Aí eu tenho P sobre Q. Vou fazer P de 1. Opa, deu 0. 1 é raiz. Vou usar o 1 no dispositivo prático de Briot-Ruffini. Já achei duas raízes, 0 e 1. Repetindo 3, 3 vezes 1, 3 menos 8, menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5, mais 3, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Está aí a minha equação, 3x2 menos 5x menos 2 igual a 0. Resolvendo a equação, eu acho aí a raiz, a terceira raiz e a quarta raiz, que é x igual a 2 e x igual a menos 1/3, ok? Então a solução ficou 1, 2 e menos 1 sobre 3. Vamos ver aí a letra D, ok? Então x à quarta menos 4x mais 2 igual a 0. P é mais ou menos 1 mais ou menos 2, são os divisores de 2 e os divisores de 1 mais ou menos 1. Então, P sobre Q é mais ou menos 1 e mais ou menos 2. P de menos 1 deu 7, que é diferente de 0. P de 1 é menos 1, que é diferente de 0. P de menos 2 deu 26, que é diferente de 0. E P de 2 deu 10, que é diferente de 0. A equação não admite raiz racional. Logo, não é possível resolvê-la com auxílio do dispositivo de Briot-Ruffini. Ok, deixe o seu like e se inscreva no canal.